saudações, mas que honra, que glória nós entregamos a Deus por essa nova oportunidade de estarmos aqui nessa mesa batendo um papo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para, quem sabe, nos tornarmos melhores, né, Glauco? É verdade, compadre. E eu estou aqui com Glauco Marques e com um convidado muito especial, extremamente recomendado pelo nosso grande amigo Ricardo da Provenda, e temos um tema hoje de grande relevância, unificando assuntos de desenvolvimento empresarial, crescimento pessoal e a aplicação disso tudo com um enredo espiritual para o mundo dos negócios. Diga um oi, Glauco. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que você está? Nós queríamos passar a palavra primeiramente já para o nosso convidado, o Marlon, e ele vai explicar para nós. Primeiro, Marlon, se apresente. Fala quem você é, o que você faz, você entendeu? Se apresente para a turma. Maravilha, maravilha. Bom, obrigado, Eduardo, Glauco, pelo convite. Meu nome é Marlos Nogueira, eu sou advogado, trabalho com fusões e aquisições, que é uma assessoria na compra e venda de empresas, né? Então, tenho um escritório aqui pertinho de vocês aqui, de advocacia, e em São Paulo, um escritório específico de assessoria financeira para operações de fusões e aquisições. Sou pai de 3 filhos, casado com a Juliana, pai do Gabriel, da Laura e do Fernando, né? E congrego na Sal da Terra, sou conselheiro lá, a gente caminha juntos. E é isso, a gente trouxe aqui um assunto que é bem na linha do que a gente trabalha intencionalmente lá no Sal da Terra, nessa congregação específica. Como é uma congregação que está ali no Alphaville, quer dizer, numa região que obviamente atrai ali um polo de empresários, a gente costuma dar para essa turma uma tarefa de casa, que é trazer o evangelho para dentro da sua filosofia de negócios, né? E nada melhor do que, então, a gente conectar, como você falou, um tema que é do dia a dia das pessoas, que é empresa, né? Então, ou nós somos empresários ou nós consumimos de empresas, né? Assim, ou trabalhamos nelas com os nossos princípios espirituais, daquilo que a gente crê, né? Qual que é o tema, doutor? Qual que é o tema? Eduardo, agora já né? Então, a gente... uma coisa que até antes aqui em off a gente estava adiantando um pouco, né? Recentemente saiu uma reportagem num site corporativo e com bastante acesso e tal, falando que a Faria Lima, né, os investidores, começam a prestar atenção nas empresas biblicamente responsáveis, né, as EBRs, né? E é interessante, porque esse é um tema bastante novo. Eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, se tem alguma... Não, eu não conheço, não. Essa matéria ressaltava isso, né, que os investidores começam a prestar atenção naquelas empresas que se preocupam com ética, com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, com governança, e esses 3 pilares já existiam antes num outro conceito que daqui a pouco eu falo, mas todas essas questões baseadas em princípios cristãos. A gente sabe que os princípios cristãos moldam a sociedade ocidental. E todo o empreendedorismo, né, toda a efervescência, né, não só cultural, mas econômica do Ocidente, ela tem a sua raiz no cristianismo, né? E às vezes a gente não percebe essas coisas ou esquece que no fundo essa mordomia que Deus nos deu para cuidar dos recursos financeiros, a gente não precisa separar aquilo que é a nossa fé daquilo que é a nossa ação no mundo. Então, se eu sou um empresário, se eu sou um investidor, eu posso colocar um chapéu de investidor e de empresário, mas não preciso tirar a minha roupa de cristão, não é? E afetar o mundo através daquilo que eu faço, né? Unir fé e trabalho. Esse é o pilar dessas empresas biblicamente responsáveis, né?
Eu acho muito interessante, Marlos e Glauco, que nós todos temos a necessidade de prover o nosso lar, de trabalhar, de oferir renda, de crescer, e nós temos esse desejo também, além da necessidade. E lá atrás, quando eu me formei e comecei a advogar também, doutor, eu procurei com muita gana a questão material. E eu lembro até hoje que eu estava no fórum de Tumbiara e lá encontrei um advogado já bem mais experiente, eu estava no começo de carreira, e ele me falou o seguinte: olha, eu vejo que você tem sangue no olho e você e você é muito simpático. Ele ainda brincou assim: eu vou te orientar para que você leia um livro, para que você às vezes acesse com maior facilidade isso que você me confessou aqui em pouco tempo de balcão, que na época tinha balcão, né, doutor? Hoje já não mais. E ele me indicou um livro. E daí em diante, doutor, eu comecei uma saga de procurar muitas informações para me aprimorar buscando material. E eu percebi uma coisa, doutor, que tem tudo a ver com o tema que o senhor nos apresenta aqui hoje. Eu descobri que tudo que os livros de autoconhecimento, os livros de autoajuda, que vai passando pela programação neurolinguística, elas chegam nos princípios que saem da Bíblia. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Eu aprendi no final de um livro que é de Napoleon Hill, que falava as grandes regras de ouro. Qual é a regra de ouro para você chegar no êxito que você quer? A última lei, que era a 16ª, se eu não estiver enganado, era o que Jesus nos ensinou. Fazei para os outros o que você quer que vos faça. Essa é a lei e os profetas. A regra áurea. Eu entendi, assim, de uma forma muito empírica, doutor, que tudo isso que o senhor está falando é muito real. Sim. E os princípios bíblicos não são algo distante que eu vou ali exercer na igreja para fazer uma barganha com Deus e depois voltar para o meu escritório, colocar lá uma carapaça de advogado e esquecer tudo aquilo. Pelo contrário, são aqueles princípios que vão nortear todo o meu comportamento. E isso traz um resultado que prospera a médio e longo prazo, que é diferente, às vezes, de uma atitude, às vezes, imediatista, que logo me cobra um preço extra em cima daquilo. Sim. Então, assim, eu não sei se por conta dessa questão pessoal, eu recebo esse assunto que o senhor nos apresenta, assim, com um carinho muito grande, com uma verdade, e eu quero muito que as pessoas compreendam isso, porque faz toda a diferença na vida. Exato. E você falou tudo, não é algo novo. Né? Na verdade, isso está na Bíblia há muitos e muitos anos, né? E a gente costuma, às vezes, pela falta de conhecimento bíblico, eu não digo a gente, eu digo o mundo, né? Acaba se deparando com algumas coisas e se impressionando com elas, né? Então, como Deus colocou a eternidade no coração de todo homem e a graça foi derramada sobre todo mundo, aquilo está lá, ainda que o cara não frequenta uma igreja, não confessa Jesus. Ele está lá dentro dele, ali, latente, né? E aí, de repente, ele se depara com alguns princípios e ele dá algumas roupagens, alguns nomes. É uma filosofia que acaba sendo humana, mas que tem uma raiz espiritual muito forte, tem uma origem. E aí o cristão olha isso e fala assim, mas isso aí eu já sei, já conheço. Mas por que a gente sabe, conhece, mas não aplica na vida prática? A gente só aplica no banco da igreja no domingo ou no púlpito se a gente estiver lá, né? Então, esse é o chamado, esse é o desafio. Nós trazermos a espiritualidade para dentro do ambiente em que nós estamos. Então, a gente costuma dizer que a nossa paróquia lá não é uma paróquia de ovelhas, né? É uma paróquia de pastores, né? Quer dizer, a gente chama paróquia lá de brincadeira muito carinhosa, mas é porque é isso. A nossa visão é a de ter ali homens e mulheres que a gente possa inspirar a formar discípulos na cidade, a afetar a cidade. Então, não é trazer a cidade para dentro do templo, mas é liberar as pessoas para que afetem a cidade e que exerçam o evangelho, né, e a sua fé no ambiente em que elas estão. Então, a esse respeito, desde 2018 eu fiz um rebrand no escritório e tal, e aí tem lá no YouTube um vídeo manifesto do nosso escritório, em que a gente já falava desses conceitos, mas não com uma roupagem religiosa, né? Porque, afinal de contas, eu trabalho no meio corporativo e eu, até por estratégia, né, de evangelística, né? Se você não chega e dá uma carteirada de cristão no cara, você tem uma chance maior de afetá-lo, não é assim? Então, assim, se preciso for, a gente usa palavras para pregar e para evangelizar, né? Mas
O importante é ele caminhar com a gente iniciar a caminhada e inspirá-lo através da nossa postura, da nossa conduta, né? Assim, então, se a gente olha aquele vídeo lá, Manifesto no Meu Escritório, em 2018, a gente vai ver princípios cristãos sem citar um versículo. Certo. Mas o que eu dizia ali também não era meu, já era fruto de um movimento que, por exemplo, o Cláudio, que esteve aqui, eu conheci essa estrutura de afetação nas empresas, né? Através dele, porque ele, na construtora dele, na incorporadora, era o que ele vinha fazendo. Ele vinha desenvolvendo produtos que, apesar de serem produtos imobiliários, né, e, portanto, né, lugar comum na economia, ele inseria ali elementos do reino de Deus, né, segundo o que ele cria. Então, os produtos dele tinham lá uma creche dentro do prédio, tinha lá um consultório odontológico dentro do prédio, tinha lá uma sala de cinema dentro do prédio, que podia passar filme, mas podia servir de um auditório para poder, né, compartilhar algum curso, algum treinamento e tal. Então, coisas desse tipo. E naquele momento a gente já fazia, né, trabalhos assim, levando essas questões para os clientes e tal, até que na pandemia veio o maior fundo de investimento do mundo, né, que é o BlackRock, e o chefão lá do fundo de investimento começou a dizer isso, falou, olha, a partir de agora nós vamos ter como critério de investimento as empresas que têm responsabilidade ambiental, social e governança. E aí vieram então com a sigla ESG, né, do inglês, então ambiental, social e governança. Então, se você olhar na essência, esse critério de investimento que diz respeito a empresas que têm uma responsabilidade, não só com o meio ambiente, mas também com as pessoas, no social e de governança, com seus acionistas e stakeholders, nada mais são do que critérios bíblicos. Mas quem falou isso provavelmente nem tinha consciência do que estava falando. Mas também não era novo, é porque ele percebeu que esse era um movimento legal. Então, naquele momento, a gente tinha várias empresas no mundo que já buscavam esse posicionamento, empresas, inclusive, bastante conhecidas no mundo todo. Por exemplo, aquela Ben & Jerry, aquele sorvete gostoso, que ela já é uma empresa com esse posicionamento há bastante tempo. Enfim, e tantas outras, né? A Unilever também tinha esse posicionamento. E aí, hoje, virou lugar comum. Mas esse conceito, então, explodiu na pandemia, ESG, mas ele foi sequestrado pela cultura woke, né? Quer dizer, aquilo que seria ali no social, a inclusão e etc., começou a ser sequestrado por uma pauta ideológica, política, que começou a então, gerar um efeito que a gente chama de greenwashing, né? Que é tipo, como se fosse uma lavagem na empresa, né? Só para ela parecer... Exatamente, ela não era a essência. Né? Então, as empresas começaram e você vê muito isso, as propagandas, aqui a gente cuida do meio ambiente, inclusão, a gente contrata. Então aí a inclusão passou a ser não contratar pessoas pelo mérito, porque elas entregavam e tal, mas por aquilo que ela tinha de opção sexual, pela cor da pele, eu tenho um filho com deficiência, né? O primeiro filho é um filho com deficiência. Ele tem nanismo, mas altamente inteligente, estuda no INSPER, né? Tá voando. Ele mesmo fala assim, eu não gostaria de ter uma vaga numa empresa decidida pela minha deficiência. Espera aí um pouquinho. Isso não diz do que eu posso fazer. Eu que preciso me esforçar para conquistar, né? Então, essa dinâmica, né, do ESG passou a ser simplesmente um discurso. A gente enfrenta isso no nosso instituto, né? Por conta do meu filho mais velho, a gente tem um instituto, que é o Instituto Nacional de Nanismo, minha esposa que cuida, que faz política, faz advocacy para buscar políticas públicas, enfim, afetação. Hoje a gente é o principal instituto específico para essa deficiência no Brasil, mas é difícil a gente conseguir financiamento privado. Então você chega na empresa para alguma doação, para alguma parceria, e ela fala, não, eu deixo você vir aqui dar uma palestra, como se isso fosse a ajuda que se pode fazer. Mas espera um pouquinho, ela não está dizendo que ela tem uma responsabilidade social
no S do ESG, mas então por que ela não usa o negócio dela para afetar e para, né, abraçar algum projeto que possa realmente gerar transformação social? Então esse ESG, que é esse conceito que está na moda, ele está passando de moda. Por quê? Porque ele foi sequestrado por um viés ideológico. E aí ele deixou de fazer sentido. Então, desgastou. Mas o conceito de EBRs, das empresas biblicamente responsáveis, muitos estão dizendo que é o ESG 2.0. É como se fosse ressignificar aquilo que de fato fazia sentido. Né? Então, o meu vídeo, o Manifesto de 2018, já falava disso antes da pandemia, antes de virar moda. O Cláudio já falava disso antes. Por quê? Porque estava alinhado com aquilo que a gente cria. Mas, em algum momento, isso... A gente até parou de falar nisso, porque já era... quando você fala isso, você já é identificado como um viés ideológico A ou B. Nem vamos entrar nesse mérito aqui. Só que as EBRs, então, elas ganham força ali em 2020 também, o conceito de EBRs, que nada mais é do que aquela empresa que busca ter na sua estratégia, na sua essência, princípios cristãos. Então, a diferença é que o ESG não busca na doutrina cristã explicitamente os seus fundamentos, mas a EBR busca na Bíblia os fundamentos. Então, quem está à frente de uma EBR, ele vai deixar mais claro na estratégia, enfim, no que for da empresa, que aquela empresa tem princípios e valores cristãos. Quais são os princípios e valores cristãos? A gente pode citar vários. É uma empresa que busca ser justa com seus empregados, com seus funcionários, então o social está ali. É uma empresa que busca a mordomia com o meio ambiente, está lá em Gênesis, está ali o conceito. É uma empresa que busca a integridade, então todas as condutas, elas precisam ser íntegras, elas precisam estar, não haver corrupção ali dentro da empresa, então existe lá toda a regra anticorrupção estabelecida, nenhum funcionário nosso paga propina para ninguém, não é isso? Mas isso está na lei, mas tá bom, a gente tem que voltar e lembrar as pessoas que isso é um princípio principiológicamente adequado. Mas na maioria das coisas que estão na legislação, é porque é o certo. Então, essas empresas, elas é sobre fazer o que é certo, não é? Então, vamos lá, vamos dar mais exemplos aqui. Os balanços da empresa, a contabilidade da empresa refletem a realidade, né? Então, sabe aquele empresário que as contas são subfaturadas, maquiadas, que a contabilidade não reflete, né? Seja para não pagar imposto, seja para qualquer outro fim. Uma empresa biblicamente responsável não é assim. Por quê? Porque o cristão foi chamado à transparência, né? A fazer as coisas corretamente. E isso faz com que essas empresas elas sejam mais perenes, né? Mas mesmo as EBRs ali, que ganharam força ali para 2020, e hoje estima-se que são cerca de 25 mil empresas no mundo que já se posicionam assim, e dessas, umas 400 no Brasil. Uma que talvez tenha sido a primeira é o grupo Med Plus, Med Mais, que teve esse reconhecimento, esse prêmio em Brasília, né? É uma empresa de serviços de emergência médica, né? Mas o cara, explicitamente, isso é uma empresa normal, busca lucro, mas ela tem os princípios bíblicos como norte. E mesmo assim, ela é lucrativa. Ela, a partir do momento que ele se posicionou assim, a empresa cresceu 150%. Então, ela busca lucro, mas ela é responsável, ela é íntegra, ela é transparente, ela faz justiça social, inclusive, ela tem equidade dentro dela, ela trata bem seus funcionários, ela investe em programas sociais, ela reverte parte do lucro para fomentar certos tipos de programas, para doações e etc. Então, você vê que dá para conviver essa experiência com o objetivo da empresa, que é o lucro. Porém, o conceito de EBR, que é novo ali em 2020, e do ESG, que é anterior, ele tem algo mais antigo ainda, que é o conceito norte-americano de investimento biblicamente responsáveis, né? Então, o BRI, no inglês, né, que é investimento biblicamente responsável,
já é uma vertente desse pensamento que começou ali pela década de 90. Então, desde a década de 90, os americanos já tinham essa consciência de que, os americanos cristãos, de que fazia sentido o portfólio de investimento deles, aí não precisa ser uma empresa, ser o dinheiro dele ser alocado em empresas que são biblicamente responsáveis. Então, por exemplo, tem um fundo que chama Timothy, nos Estados Unidos. Né? Não sei se é em homenagem ao Tim Keller, né? que tem um livro Fé e Trabalho, mas então essa gestão desses recursos tem por princípio alocar o recurso, alocar o investimento em empresas, por exemplo, que não são empresas de jogos, de bebidas, de prostituição, de biotecnologia sem ética, engenharia genética que não teria ética, enfim, jogos, né? Jogos. Então, eu até trouxe aqui um dado que eu vi num post hoje, só para a gente ter isso como exemplo. Né? Você pega o que é você fazer um investimento biblicamente responsável. É você não investir no mal e investir no bem. Né? Então, o que é não investir no mal? Você investiria numa empresa de bet, por exemplo? Então, o seu recurso, ou você seria dono de uma empresa de bet, a empresa de bet é uma empresa biblicamente responsável, ou se você é um investidor, você investiria numa ação de uma empresa de bet? Aí hoje o Bruno Perini publicou alguns dados que são assustadores, eu vou ler aqui, porque eu acho que isso aqui é importante para todo mundo. Né? Olha o que ele fala. Gastos com apostas online adiam entrada na universidade para 34% dos jovens brasileiros. Que é isso, a gente acha que não, mas isso aqui está afetando principalmente jovens do Nordeste, das classes D e E. Olha os dados. 52% dos jovens já apostam regularmente. Né? Eu gosto muito gosto muito de levar o meu menino nos jogos do Goiás, que ele é louco com o Goiás. Né? E lá a gente vê, os caras não assistem o jogo, ele fica só no celular, naqueles aplicativos e tal. E você vê no estádio, é só propaganda de bet. Meu Deus do céu. Então, 52% dos jovens apostam regularmente. 1 milhão de jovens devem deixar de ingressar à faculdade em 2026 por conta de gastos de apostas. 14% dos universitários já atrasaram as mensalidades ou trancaram o curso por conta de gastos com apostas. 24% dos apostadores já deixaram de investir em academia e atividade física. 21% já deixaram de investir em algum curso de idioma ou aprendizado. No Brasil, nós temos 24 milhões de apostadores e somente 5 milhões de investidores na Bolsa e 3 milhões só de tesouro direto. Gastos com bets e jogos de azar totalizaram 240 bilhões em 2024. Nós estamos brigando por IOF, que acrescentaria 20 bi de receita para o governo. E o governo diz que não vai quebrar. Se conseguir passar o IOF, são 20 bi. Em bet, o brasileiro gastou 240 bi em 2024. E em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil gastou 110 bilhões. Quer dizer, o dobro foi gasto pelo brasileiro em apostas. Então, eu que estou no mercado corporativo, eu vejo os meus clientes, empresários, sentindo o efeito disso. Quer dizer, o consumo, num certo sentido, ele retraiu em função de um recurso que no brasileiro médio está indo não para o consumo, mas para as apostas. 240 bilhões que saem da economia. Então, nós precisamos abrir os olhos para essas questões. E eu acho que o cristão tem que falar sobre isso. E o cristão é empresário. Né? Ou ele trabalha numa empresa, ou ele consome de uma empresa. Então, cristãos somos nós. No Brasil, nós somos 84% da população. E mais de 1/3 já evangélico. Então, isso está na nossa pauta. Por que não nós trazermos esses princípios, esses conceitos para o ordinário, para o dia a dia, né? Marlon, seguinte, por exemplo, quem está nos assistindo muitas vezes é pessoal de também empresários pequenos. Sim. Né? E aí vai uma pergunta seguinte: o empresário pequeno, ele vai na igreja, ele é um cristão, ele tenta fazer as coisas certas, entendeu? Mas muitas vezes ele faz o engajamento, investe em funcionário, faz tudo aquilo que precisa,
é justo com os funcionários, faz o quê? É pequeno a empresa dele. Não tem como ele fazer uma coisa extraordinária. E não tem como ele ganhar muito dinheiro. Só que ele, muitas vezes, muitos deles, não conseguem pagar os impostos tudo. E aí eles colocam como necessidade de sonegar uma parte daqueles impostos. Você entendeu? A gente sabe que na Bíblia, quando foi perguntado para Jesus se tem que pagar a César ou deixar de pagar para César. Você entendeu? Os tributos. O que Jesus responde? O que está escrito na moeda aí? Qual que é a face que é? Essa tá de César. Então dá para ele que é dele. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que mesmo um imposto, acho que é um dos mais altos do mundo, né? É o nosso. E subindo, né? É um dos mais altos do mundo, o nosso. E aí o empresário sabe disso, que é um dos mais altos do mundo, entendeu? Eles acham isso injusto, entendeu? Então eles muitas vezes querem justificar uma injustiça que sofre por uma tentativa de pagar metade do imposto. Como que você vê isso? O que você sugere para esse pessoal que está ouvindo, mesmo tendo uma condição financeira, um empresário menor? Sim, se eu for falar como cristão, eu vou dizer que isso é colocar Deus à prova, né? Certo? Então, eu vou lá, reclamo da corrupção no governo, reclamo da corrupção em qualquer setor, reclamo da falta de ética, do não cumprimento das leis, reclamo do Supremo, mas eu não cumpro uma lei que me diz que sobre aquela receita ou aquele resultado eu tenho que pagar um tributo. E mais, se eu não pago, uma outra lei diz que é crime. Interessante, não pagar tributo é crime. Emitir nota a menor é crime. E essas coisas são crime, né? Então, por que não vem atrás? Porque é pequeno. Então, a parte criminal da tributária, né? No aspecto criminal, vem para tickets maiores, né? Para valores maiores, porque falta de gente mesmo, né? Da procuradoria, para correr atrás. Mas, assim, em tese, é crime. Então, como cristão é isso. Acho que tem que olhar para essa passagem, né? Prestar atenção no que Jesus falou e olhar também para a passagem que diz que a gente não deve colocar Deus à prova, né? E às vezes é por aí que o cristão está sendo testado, né? Para testar exatamente a coerência. Então, um passo atrás ele é empresário e não está ganhando dinheiro. Não está ganhando dinheiro por causa do imposto. Ou não está ganhando dinheiro por causa do modelo de negócio, por causa da precificação que está errada, por causa dos custos que estão inchados, por causa da confusão das contas da empresa com as contas pessoais, por causa da falta de gestão, né? Então, eu, por exemplo, atuo com direito societário. E uma das coisas que a gente faz é reorganização societária. Então, várias vezes eu já atendi grupos empresariais que tinham, por exemplo, franquias, né, em que o cliente colocava cada loja em nome de alguém, né, para que todas elas ficassem no simples, né? Então fica aquele laranjal danado, né, aquele monte de empresa, e aí o cara chega, não, porque eu quero montar holding, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Bom, está disposto a abrir mão do simples? A primeira regra do simples não pode ter sócio pessoa jurídica. A holding é uma pessoa jurídica, então não tem muito o que fazer. Então eu perguntava, tudo bem, você está ciente que você não vai poder estar mais no simples. Ah, não, mas se eu não estiver no simples, eu quebro. Então o que você está fazendo nesse negócio? Vai fazer outra coisa. Então, às vezes, é sobre isso, né? E aí, se der mais um passo atrás, eu acho que nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda. Por que a gente aceita a carga tributária que a gente tem? Por que nós continuamos votando nas mesmas pessoas que a gente está votando? Por que nós temos o Congresso que a gente tem e mais, né? O Executivo que a gente tem? Quem colocou essas pessoas lá? Então a gente está reclamando de quê? Foi a maioria de nós, né? E por que a gente está parado e não faz nada? Por que o povo não está na rua, por exemplo? Por que as pessoas não estão abrindo a boca mais? Então, é essa a questão. Se nós fôssemos um país... Por exemplo, como é que a gente admite que uma situação como essa seja regulamentada no Brasil? Eu permitir que algo que é viciante para as pessoas
retire 240 bilhões de reais das famílias por conta de uma arrecadação que o governo vai ter ali de, sei lá, 30, 40 bi, quer dizer... Aí a gente permite que o governo, para ter uma arrecadação sobre este negócio, formalize este negócio que está escravizando as pessoas, que está tirando dinheiro da economia, que poderia estar circulando e fazendo os empresários contratarem mais, porque estão crescendo as suas empresas, não vão dar mais empregos, que vão fazer com que as pessoas, tendo um salário melhor ou tendo emprego, possam consumir mais, comprar as coisas, etc. Um ciclo negativo, né? Então, é sobre isso, sabe? Assim, a gente precisa ser coerente com o Evangelho. Então, se a gente crê nesses princípios, por que esses princípios não estão nos nossos negócios? Marlos, você falou uma coisa tão profunda e tão interessante que a gente fica até sem saber por onde começa a entrar no assunto. Um dos detalhes muito importante, você falou a questão dos jogos, ele é desleal demais. Porque é o seguinte, você pode ver que até a classe mais afetada são as mais humildes. E eles partem da seguinte premissa, eles vão educando a pessoa a ter aquele hábito. Pega uma criança e olha que jogo que ela está jogando no celular. Ela não está usando o celular, às vezes não é nem para o WhatsApp, é para jogar. Então já está criando um caminho cerebral ali para ela usar o jogo. Aí logo quando ela puder, que jogo que ela vai usar? O apostado, que trabalha com a resposta imediata, a expectativa. Então, assim, é igual lá diz naquelas 48 leis do poder. E, inclusive, tem tudo a ver com os fundamentos bíblicos. Quando Jesus disse que quando fizer alguma coisa para o seu irmão, faça no escondido, que a mão direita não saiba o que a esquerda fez, porque senão você não vai receber o garladão. E nós percebemos que há uma inversão muito grande de valores, que eu vejo que a mesma causa que gera o problema que o senhor falou agora há pouco, de que ao invés de ter princípios valorosos, elas aparentam, elas apenas falam que tem o princípio, porque elas querem só atingir as pessoas. E da mesma forma, eles vendem a questão do jogo pela aparência de tudo. E isso afeta muito quem não tem condições de ter um discernimento total para poder entender como funciona todo esse jogo de poder. E como que nós vamos lutar contra tudo isso? Como que nós vamos rebater essa realidade, sendo que os princípios cristãos, embora eu creio que seja o utilizado pela maioria, ele não usa de ferramentas, às vezes, injustas. Ferramentas essas que têm um impacto muito grande na vida de quem é alvo delas. Como que nós vamos medir essa força e agir? E agindo, inclusive, em questão de voto que o senhor colocou. Como que a gente elege aqueles que a gente depois recrimina a conduta? Não é verdade? O Paulo Júnior, que é nosso pastor lá no Alfamor, ele fala uma coisa que é assim, né? A igreja que chora o país que tem... não percebe que é o país que chora a falta da igreja que está lá. Quer dizer, toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o problema todo que a gente vive é exatamente a omissão de quem deveria se posicionar. Né? Como a gente falou, que o mundo ocidental foi edificado sobre pilares do cristianismo, porque lá atrás, homens e mulheres se levantaram com esses princípios e valores e edificaram uma sociedade assim, edificar os fundamentos, né, de empresas, de comércios, de corporações, de uma economia, né, que gira e que não condena a prosperidade a partir do trabalho, do empenho, porque essa economia que vai puxar toda a sociedade junto. Né? Então, se eu sou uma sociedade que gera riqueza, a riqueza vem e multiplica, né? E num certo ponto a gente deixou as trincheiras serem ocupadas pelo inimigo. A gente parou, por exemplo, de falar sobre isso. Exato. Então, iniciativas como essa aqui são uma boa iniciativa. A gente falar sobre essas coisas para que as pessoas sejam chamadas à consciência. Por exemplo, o tema que a gente está falando, empresa biblicamente responsável, ela tem por fundamento lá nos Estados Unidos os investimentos biblicamente responsáveis. E aí tem outros conceitos que eles trazem, que é o business as a mission, né? Que é o negócio como uma missão. Então, é você ter um negócio, uma empresa, e aquilo ser uma missão, né? Ou um propósito. Business as a mission ou as a purpose, né? E aí,
Por exemplo, vou te dar um exemplo dentro da sua pergunta, como a gente faz. Uma coisa que eu tenho testemunhado pessoalmente é com o movimento Legendários. Né? Não sei se vocês já foram e tal. Conheço. Já Não fui. Não, não conheço. então, o que eu tenho... Eu era um cara crítico e cético. Eu olhava e falei assim, não, que coisa ridícula, que não sei o quê, né? E aí um amigo insistiu comigo que eu fosse. E eu inventei um monte de desculpa, não fui. E aí depois eu vi um amigo meu que foi, eu vi vários amigos indo, mas um especificamente, que inclusive depois em off aqui eu vou te dar o nome dele para você trazer ele aqui. Sim. Ele foi, Transformou. e quando ele voltou, ele foi lá para casa pra gente jogar tênis e tal, eu gosto muito de tênis, ele também. E quando ele começou a contar, ele começou a chorar. Aí eu estranhei, falei assim, rapaz, esse cara nunca chorou. E ele fala, eu não choro. Ele é órfão de pai, a mãe, ele teve uma série de problemas e também já é falecido. Então, aquele cara sem família, né, aqui na cidade, mas um homem de Deus e empresário de sucesso. Mas ele é aquele cara duro e de repente eu vi aquele cara chorar. Falei, peraí, tem uma coisa diferente aqui. E aí ele me contou, rapaz, aí sabe quando o testemunho... Eu falei, não, vou lá conhecer isso aí. E isso foi transformador na minha vida. E quando você volta, aí você pode servir, né, depois, que é, como voluntário, ser né, a equipe que ajuda aqueles que estão indo pela primeira vez. No treinamento, eles deixam claro isso. Legendários não é uma igreja, ele é um movimento, mas, acima de tudo, ele é uma empresa. É um business as a mission. Então, é uma empresa. E o que ela vende? Ela vende uma experiência. A Disney não vende uma experiência? A Disney vende uma experiência. O que ele vende? É uma experiência. Você vai fazer uma viagem, você vai desconectar-se do mundo, sem celular, sem nada, vai para o meio do nada, em que você não vê a civilização, mas você vê o jardim. É devolver o homem para o jardim. E aí, no jardim, o cara vai estar lá, dormindo no mato, né, no pasto, numa barraca, mas dormindo lá, andando no meio do mato, né, vendo o céu como ele foi feito. Ele vai estar conectado com a natureza. Ele vai estar também sendo desafiado ali nos aspectos físicos, nos aspectos psicológicos, para que ele possa, então, ter uma sensibilidade espiritual maior. E toda a dinâmica de tudo que acontece lá é muito bem desenhada, exatamente para ensinar os homens aquilo que os homens estão se esquecendo. Responsabilidade, integridade, valores, família. Não tem jeito de ser ruim. Onde você põe 2 homens para falar de Jesus, não tem jeito de ser ruim. Onde você põe 1000, então... Então, no último que eu fui, eu levei os meus filhos. Um de 18 e um de 14. Só que eu fui servindo. Sim. Rapaz, foi maravilhoso. Então, hoje nós somos 3 lá em casa. Só que nós, então, somos... E aí, o Legendários, ele devolve o cara para a comunidade local. Então, agora você afete a sua igreja. Não tem nenhuma igreja. É uma empresa. Né? Então, é isso. É um business as a mission. É alguém que teve uma visão de desenhar essa jornada. Obviamente, um cristão que desenhou uma jornada que é um montanhismo, que emula um deserto. Só que como a gente tem deserto no Cerrado, vai uma montanha mesmo. Certo? Que Jesus fez isso também. Jesus ficou 40 dias, a gente fica 4. E aí, nessa jornada, você tem uma experiência espiritual, porque não tem jeito de você não falar com Deus desse jeito, né? Mas é isso, é uma missão dentro do negócio. E aí, quando você, então, pega uma ideia e gera um negócio que tem uma missão, e principalmente se esse negócio puder gerar essa consciência, olha como se transforma a sociedade. Então, você pega... Hoje no mundo já deve ter 140 mil legendários. 140 mil homens que em 7 ou 8 países já tiveram essa experiência. São 140 mil pessoas com essa consciência. Se isso vai multiplicando, não é uma semente? Que é isso? Né? Então, eu acho que é isso. Assim, como é que a gente faz? Cara, vamos continuar falando sobre isso e vamos nos envolver nas coisas que realmente têm por propósito transformar, ou vamos criar uma, né? Então tem uma ideia aqui, vamos montar uma empresa e vamos fazer. Exatamente. E é interessante o quanto projetos que geram frutos são atingidos pela crítica. Mas Jesus falou isso. Vocês vão ser perseguidos,
vocês vão ser traídos, os caras, o mundo vai odiar vocês, é normal. É normal. Pega um que foi e que fala mal, você não vai achar. Eu nunca achei. Não tem, porque não tem jeito. Não, o cara fala mal, volta, vai, e aí ele como muda eu. a ideia. Como eu. Mas o cara que fala mal sem ter ido, é igual você fala para uma criança. Tá aqui, ó, chuchu faz bem para você. Não gosto de chuchu, não. Você já provou? Não vou nem provar, mas não gosto. Como você não gosta, você não provou? Né? Eu não gosto. Tá bom. Então, fica sem o chuchu. É muito interessante. E é como diz no Evangelho, né? Pelo fruto que se conhece a árvore. E se o fruto é positivo, a árvore é positiva. E é tão interessante porque a gente observa a seguinte maneira, que, salvo engano, o pessoal chama isso até de uma lei lei da retaliação. Que aquilo que você proporciona às pessoas, você vai receber multiplicado. Então, se você é capaz de proporcionar prosperidade às pessoas, você vai comer dessa prosperidade. Se você é capaz de conectar as pessoas à paz, você vai ser conectado à paz. Então, assim, nada mais justo do que uma pessoa ser bem remunerada por gerar o bem às pessoas. Se ela está plantando bem, ela vai receber o bem. Isso é uma lei natural, assim como a lei da gravidade. Eu acho interessante, por exemplo, quando eu participei de uns cursos aí também, compadre, e aí eles falavam isso, que hoje em dia a empresa, compadre, que é criada, independente se ela é grande, se é pequena, mas se ela é criada com a finalidade, com o propósito, igual o Nogueira estava falando, tem um propósito maior. Todas as empresas, principalmente as maiores, elas têm valores que são passados, né, para cada um, e a missão delas. Aí ela tem escrito para todos os funcionários que entram, eles passam por um treinamento para saber qual que é o valor da empresa. O valor da empresa é assim, isso. Né? Ou eu tô falando uma verdade, é isso mesmo. O valor da empresa é isso. Qual que é o propósito da empresa? O propósito da empresa é isso. Porque os caras, se colocar o propósito da empresa, por que você monta uma empresa? Não, para ganhar dinheiro. A empresa não dura mais de 2 anos hoje. Isso é estatística. Certo. Você entendeu? Se o seu propósito é só ganhar dinheiro dentro de uma empresa e não tem algo maior, que é algo mais espiritual, mais social, mais alguma coisa assim, a igreja não vinga. Parece até assim, então é amaldiçoado? Não sei o que acontece. Ela não vinga, compadre. Você entendeu? E aí, quando você encara, põe valores na empresa, põe propósito dentro da empresa e repassa, você sabe que o funcionário está trabalhando ali com aquele propósito. Qual que é o propósito? Edificar um grupo de pessoas. Qual que é o propósito? Eu vejo muito, porque eu sou do ramo farmacêutico, eu vejo muito nas indústrias farmacêuticas, cada um tem um propósito. E os caras chegam focados naquele propósito. Eles não focam mais no salário. Foca no propósito da empresa. E não fica, aquele que foca no salário, ele dá uma zica para ir embora. Você entendeu? E aí, quando ele foca no propósito da empresa, ele automaticamente ele vai na onda, compadre. E surfa com a prosperidade da própria empresa. Eu estou mentindo? Não, é exatamente isso. Exatamente isso. Bom, vamos lá, né? Isso é bíblico também, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente fica achando que reino de Deus é um lugar. O reino de Deus é uma cultura. Então Jesus vem e estabelece o quê? Uma cultura, um evento muito drástico, importante, para gerar um impacto, crucificação, com aquilo, os princípios dele que ele tinha ensinado são temas de conversas, que foi uma coisa impactante, e as coisas começam então a passar, e a partir de que aquilo vai circulando muito na boca de várias pessoas e amplificando, se transforma numa cultura, certo? Esse é o reino de Deus. São os princípios que lá atrás, por conta do evento catastrófico, vieram à tona e passaram a ser repetidos a ponto de transformar uma cultura mundial. O criador do Legendários dá um exemplo interessante sobre essa mesma ótica. Porque o Legendários se propõe a isso, gerar uma experiência muito forte para mudar um comportamento, e na medida em que esse comportamento é mudado de uma maneira repetida, isso transforma porque gera uma cultura. E ele dá um exemplo que é fantástico.
Ele fala o seguinte, pensa o seguinte, hoje se você for viajar de avião, você não embarca sem passar em quê? Num raio-x. Com certeza. Mas não era assim, não é? Então foi preciso um evento muito forte, significativo, impactante, o 11 de setembro, Para poder mudar. para que então, provavelmente ali os Estados Unidos definiu isso como uma regra lá, um primeiro aeroporto fez, um segundo fez, e depois porque 1, 2, 3 fizeram, vários outros passaram a adotar o mesmo critério de segurança, e porque vários adotaram, isso foi replicado, se mudou um comportamento foi alterado, e agora é cultural. Quer dizer, acabou sendo algo que está aí. Então, os meus meninos não sabem que é embarcar no avião sem ter que passar por um raio-x. E por isso todo mundo tem que chegar mais cedo para passar e etc. Então, é sobre isso, é sobre nós desenharmos, né, a nossa jornada de fé dentro do mundo e não fora dele. Nós não podemos ser um cristão de domingo, nós temos que ser um cristão de segunda a segunda, né, de modo que a gente possa afetar com os nossos princípios e valores a sociedade como um todo. Na medida em que isso se transforma em algo que várias pessoas vão fazendo intencionalmente, daqui a pouco nós estamos restaurando a cultura do reino de Deus. E aí nós não vamos tolerar mais a corrupção. Nós não vamos tolerar mais ir para um restaurante e ter um corrupto sentado do lado e a gente não ficar indignado. Nós não vamos tolerar mais um judiciário tendo uma posição, e nós somos advogados, a gente sabe, uma posição totalmente fora da caixinha. Você consegue entender o que esses caras estão fazendo? Juridicamente, eu não lembro, deve ter faltado essas aulas, né? Mas nós estamos... Cadê o OAB? Está todo mundo calado. Por quê? Exatamente, não tem uma cultura ainda de indignação com as coisas que estão erradas, né? As coisas que estão erradas. E é interessante, o senhor falou uma coisa muito, muito impactante, e eu quero explorar um pouco o seu conhecimento nesse sentido. O senhor falou que para mudar a cultura tem que haver um evento drástico como um estupim, que é o que ocorreu com a crucificação de Cristo. A minha pergunta é, em nossas vidas, para a gente mudar um hábito, às vezes, que é danoso, nós vamos enfrentar esse evento drástico? Primeiro que não fui eu que falei, né? Foi o Tcheco. Mas eu acho que ele está certo, porque o evento da cruz foi algo que veio aqui e realmente. Agora, pensando na sua pergunta, me parece que sim. Você pensa o seguinte, muita gente quer emagrecer, né? Eu quero emagrecer. Fica reclamando. Não, segunda-feira eu começo a malhar, segunda-feira eu começo a dieta. Beleza. Ele faz? Normalmente ele pula. Até o dia que ele tem um piripaco. Então ele vai no médico, o médico fala assim, seus exames estão ruins, você precisa emagrecer, você precisa fazer uma dieta. E ele está se sentindo bem, ele não vai... eu fico adiando. Aí um dia o cara passa mal, ele tem um princípio de infarto, ou ele tem até mesmo um infarto. O que ele vai fazer? Rapaz, o cara está magrinho no outro dia. Por quê? Porque algo que foi impactante acendeu nele criou nele um memorial, né? Se você pega o povo de Deus, Deus sempre orientava, né, a fazer um memorial sempre que tinha um evento importante. Faz lá um altar para você se lembrar que vocês passaram por aqui, se lembrar da batalha que houve aqui, para seus filhos não esquecerem dessa história. Então eu creio que esses eventos relevantes, eles são como um memorial. E o Legendários, por exemplo, na minha vida, nada mais é do que isso. Um amigo meu me perguntou esses dias pelo Instagram, fiz um post lá quando eu cheguei, ele perguntou, eu senti uma certa ironia, mas ao mesmo tempo é uma pergunta sincera, né? Ele falou assim, o que eles ensinam lá que não é ensinado na igreja? Aí eu falei assim, nada. O cara da mesma igreja, eu falei, nada. Pensei e falei, nada. Tudo que é ensinado lá é ensinado na igreja, a pergunta deve ser outra. O que é que faz com que a gente aprenda lá o que a gente não está aprendendo dentro da igreja? A experiência, o marco, né? Assim, um memorial que é criado na sua vivência, e toda vez que você enfrenta uma situação e você começa a ter um comportamento que lá foi tratado por causa de uma palavra, por causa de uma vivência, aí você, né? Você consegue ter uma referência. Então, toda vez que a gente que a gente é tentado a pecar, qual é a referência que a gente tem? Cristo, a cruz. Mas parece que a sociedade está esquecendo da cruz. Então,
um movimento começo nada mais é do que, pô, peraí, teve uma cruz aqui, vamos lembrar, né? Porque não tem nada de novo, é simplesmente a experiência. A experiência da cruz acontece lá no legendário. exato. Carregam a cruz com guante. É Não conta interessante. Desfrute o caminho. Desfrute o caminho. E olha o tanto que é interessante como as pontas se fecham. O que a gente está falando da referência do Cristo é o que você acabou de dar o exemplo das empresas buscam com a definição de um propósito, que é algo para nortear as suas decisões diárias. É a mesma coisa. Se eu não tenho um propósito definido, toda hora eu vou decidir de uma forma divergente. Isso. E se eu tenho um propósito, a minha conversão é única. E aí eu tenho um resultado. Aí eu chego no ponto final. Exatamente, Então, assim, o que eu queria que a gente fixasse hoje aqui é isso, né? Assim, nós temos um conceito muito já definido e arraigado no meio corporativo, que é o conceito do ESG, né? A empresa que é ambientalmente, socialmente e com governança responsável. É o capitalismo consciente. Mas como isso foi sequestrado por ideologia, né, que não deveria ser assim, Exato. As empresas passaram a fazer isso como uma maquiagem, várias empresas, não como uma essência. Então, em contraponto a isso, tem surgido esse movimento, que aqui no Brasil, desde 2020 principalmente, mas nos Estados Unidos desde a década de 90, né, das empresas biblicamente responsáveis, ou os investimentos biblicamente responsáveis, que para nós aqui vai ser, então, alguns dizem até uma fase 2.0 do ESG. O que é isso? Não difere muito em relação à essência, exceto pelo fato de que as empresas biblicamente responsáveis vão ter, de fato, o cristianismo como fundamento, e não algo que não tem uma fundação muito sólida, que pode ser sequestrado aqui e ali por algumas coisas. Então, as empresas biblicamente responsáveis, elas são aquelas que vão se preocupar com o meio ambiente, sim, vão se preocupar com o social, sim, com seus funcionários, tratar bem os seus funcionários, pagar uma remuneração justa, digna, em dia. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma das empresas biblicamente responsáveis, já são 25 mil no mundo, né, que, por exemplo, definiu um salário mínimo interno maior do que o público. Então, ninguém lá ganha menos do que X, e esse é o salário mínimo interno. Quer dizer, é uma forma de você cuidar do seu funcionário, né, sempre fazendo mais do que a sua obrigação. Isso é ser uma empresa biblicamente responsável. Então, não é sobre ser uma empresa que é uma igreja, mas é uma empresa que tem por princípios, fundamentos, valores, que tem na sua estratégia princípios que são aqueles que o mundo já aplaudiu recentemente, mas que depois foram sequestrados pela ideologia. Agora, por que o empresário deveria fazer isso, né? Por quê? Se não pela fé, mas a gente pode pensar também por alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, essa cultura do ESG, ela saturou, porque foi sequestrada pela cultura woke, e isso saturou. A gente vê no mundo, né? O Zygmunt Bauman fala lá do espírito do tempo, né? Que é assim, hoje o espírito do tempo vai contra essas questões, né? As pessoas estão preocupadas com isso. Outra, nós temos no Brasil mais de 80% das pessoas que se dizem cristãs. Então, isso é algo que fala com a consciência do consumidor. Se você se posiciona como uma empresa correta, uma empresa consciente, uma empresa responsável, muito provavelmente o mercado vai responder como, né? Exato, e isso não significa atrai. impor a religiosidade na fachada da sua empresa, mas é um testemunho bom para a sociedade. Outra, geração Z e geração alfa. Essa molecada é movida por propósito, é movida por essência, por esse tipo de cultura, né? Então você vê essa geração Z, essa geração alfa, não está consumindo mais bebida alcoólica. A queda de bebida alcoólica é um dado também de consumo. Então, hoje, a saúde é algo que se preza mais do que, talvez, na nossa geração. Então, e esses são os consumidores do futuro, né? Então, tem vários elementos que dizem também, do ponto de vista estratégico, que o empresário deveria se preocupar pelo resultado. E pelo resultado. Por isso que no tema, né, a gente falou assim, isso gera valor. Isso gera valor, não destrói valor. Uma empresa que admite pagar propina para ter um contrato, ela acha que está gerando valor, ela está gerando, às vezes, caixa.
mas depois ela pode ser destruída numa investigação, na hora que essa coisa cair. Vide Lava Jato. As empresas foram destruídas porque faziam coisa errada, né? Uma empresa que sonega imposto, aí agora falando do meu negócio, ela é invendável. Uma empresa que tem a contabilidade toda bagunçada, a contabilidade não é transparente, ela não cumpre as melhores práticas contábeis, ela não é correta, ela é invendável. O empresário monta aquele negócio, depois quer vender, mas a empresa não sobrevive a uma auditoria. É um processo que o comprador faz de conferir os riscos, porque os riscos estão ocultos. Então, o cara que sonegou imposto, às vezes ele não recebeu um auto de infração, mas quem compra pode receber até daqui 5 anos. Então, fica uma discussão totalmente desequilibrada em favor daquele que está fazendo a prática equivocada. Uma empresa que usa trabalho escravo, da mesma forma. Uma empresa que agride o meio ambiente, cada vez mais nos processos de fusões e aquisições, a parte ambiental está sendo vista com lupa, porque são questões que hoje paralisam a atividade de uma empresa se estiver desconforme. Entende? Então, tudo isso deve ser observado. E outra coisa, por que isso que... porque a gente fala, na Bíblia fala que a gente não deve mostrar que a mão esquerda não mostra que a mão direita faz, né? A gente tem que fazer as coisas na escondida, as coisas boas. Mas se o pessoal colocar isso, vamos supor, nas empresas, nas coisas, por isso que o mal é mais sobressai do que as coisas boas? Ou você acha que tem que aparecer mesmo, você tem que falar o bem que você faz, você tem que mostrar para todo mundo, a sua empresa tem que falar, cara, eu pago acima do salário mínimo. Cara, eu dou cesta, eu não tenho a obrigação de dar cesta, mas eu dou cesta para todo funcionário. Você entendeu? Isso tem que ser divulgado, o bem que ele faz, ou tem que ser escondido igual fala a Bíblia? Eu acho que quando Jesus fala isso, ele está falando sobre o que é essência e o que é aparência. Certo. Né? Então, e esse foi o problema do ESG. Da ideologia. Muitas empresas tinham aquilo por essência, elas eram assim. Os empresários eram preocupados com o meio ambiente, os empresários eram preocupados com o social, faziam investimentos sociais, os empresários tinham uma governança adequada. Eles eram assim. E aí o selo, vamos chamar assim, de uma empresa ESG veio depois, veio por conta da cultura, por conta da essência. Só que quando isso virou uma moda, alguns começaram a não ser, mas parecer. E aí começaram a criar programas que no fundo não levavam a nada, era uma coisa muito superficial, que começou a gerar custos para a empresa e, portanto, destruir a rentabilidade, e aí o investidor ficou bravo, sem efetivamente gerar resultado, porque não era verdade, era só aparência. E, então, eu creio que a advertência aí é para que isso seja real, verdadeiro, seja cultura, seja aquilo que eu creio. E se é algo real, verdadeiro, e que é aquilo que eu creio, se eu estabeleci na minha empresa a cultura na qual eu creio, isso deve ser um testemunho para as pessoas. Porque um testemunho também é chamado do cristão. Então, nesse sentido, a advertência feita é para que o testemunho seja essencialmente verdadeiro e não aparentemente genuíno. Então, você aconselha falar em imprensa, fazer as coisas tudo. Você aconselha isso? Ou não? Assim, a forma de falar, você me perguntou especificamente de imprensa, não sei se é por aí. Mas a construção, porque você concorda que muitas vezes a gente dá um testemunho silenciosamente? Demais, através do exemplo. Que mais grita, né? Através do exemplo que mais grita. E o que mais educa. É o que mais educa. Então, vou fazer aqui a propaganda, posso? Claro. De algumas empresas que não tem nem ideia que esse conceito, mas que eu percebo assim. Equiplex. Esses dias eu fui na Equiplex, que é um dos maiores players da área de saúde, um ecossistema ali de indústria farmacêutica, com distribuição, com logística. E eles têm um instituto, e eu não sabia do instituto. Então, parte do lucro da empresa é investido num instituto
que não usa somente o lucro da empresa, mas usa a influência dos empresários, a linha preta de Goiânia, para ter outras empresas apoiadoras no Instituto. Então, eles têm lá uma arrecadação de recursos para fazer projetos sociais incríveis. Isso não devia ser divulgado? Essa é a minha pergunta. Esse é o ponto, eu estou divulgando para você. Quer dizer, o testemunho que ele deu quando eu fui fazer uma visita que me mostrou isso, me impactou tanto, exatamente porque é um testemunho, né, daquilo que é feito. Então, se você usa isso com uma motivação de ficar bem ao público, aí talvez a motivação do coração é que Jesus teria condenado. Minha compreensão é exatamente. Vou falar de uma outra empresa aqui, Grupo Marajó, que é um grupo de combustíveis. Toda reunião do Grupo Marajó, de conselho, por exemplo, ela começa com uma oração. Eles são católicos, né, mas muito praticantes, então eles têm lá missa na empresa constantemente. Então, você entra lá, você vê que o clima é um clima cristão. É um católico praticante. E os princípios também são assim. Quer ver outra empresa? City Incorporadora. Um dos sócios foi no Legendários agora e a gente está caminhando junto. E ele, conversando comigo, estava dizendo a forma como ele resolve os problemas da empresa. Então, ele falou assim, a minha orientação é para que a gente faça o certo. Então, às vezes, ele perde dinheiro resolvendo um problema de um cliente porque aquilo é o certo. Poderia contratualmente fazer diferente? Poderia, mas não faz assim porque acha que é o certo. Quer ver outro exemplo? Super Frango, do Zé Garrote. Quando você vai ali para Itaberaí, você vê lá, né? Jesus é o Senhor, né? E se você conhece ali a prática, a conduta daqueles caras e tal, rapaz, é fantástico, assim, a ética, né? A boa conduta, a boa postura. Então, tá vendo? Não é difícil. E nem precisa a gente criar uma empresa que se parece com igreja, em que a gente vai lá e fica, né, pondo placas e etiquetas com versículo para tudo quanto é lado. Porque a gente tem que saber falar ao coração do incrédulo. E muitas vezes isso é por testemunho, não necessariamente por carteirada bíblica. E a gente fala muito mais por testemunho, né? Interessante. Porque eu vejo assim, as coisas, principalmente na imprensa, as coisas ruins são enaltecidas hoje. Isso é um jogo de atenção. É um jogo de atenção. Não é nem enaltecido, ele quer atenção. E aquilo vai aquilo atrair que atenção, gera atenção, ele vai vender o que E as coisas boas não são divulgadas, não é? Aí eu fico assim, questionando. Não, beleza, né? Agora vocês falaram, o que vale que está no coração para quem está divulgando. O cara que está... Mas beleza, mas ele não poderia muitas vezes... o coração dele ser bom e isso divulgar. Então, porque eu acho que o mal sempre está sendo aparentemente maior do que o bem. E eu tenho certeza que não está. Que é o contrário. Mas só que o bem, as coisas boas, não aparecem. Se aparecessem mais, talvez viraria um caráter. Talvez viraria uma coisa igual foi nos Estados Unidos, o raio-x no aeroporto. Por quê? Começou uma divulgação de coisas boas. Isso contagia. Entendeu? Então, é essa questão. Quando eu coloco, eu fico muito preocupado com isso. Talvez nós sejamos tímidos, né? Tímidos, isso. Então... o paradoxo aí, e aí é uma resposta que eu não tenho, é como cuidar para que isso não vire um trend e que vire modinha, né? Então, no caso do ESG, foi exatamente isso. Quer dizer, já era uma forma de fazer. Existe uma certificação, que é o sistema B, que são as B Corps, né? As empresas do bem, né? Isso é mundial. Então, essa certificadora, ela só certificava as empresas que essencialmente eram e não faziam parecer ser. Então, era aquela certificação difícil de ter mesmo, era muito pouco. Bacana. Na medida em que veio lá o BlackRock lá na pandemia, agora nós vamos investir só em empresas assim, aí pô, então agora criou-se um padrão e todo mundo então agora quer falar que para poder atrair o investidor. Aí as divulgações passam a ser fakes, elas passam a ser uma máscara. Então o paradoxo eu preciso divulgar, mas ao mesmo tempo o cuidado que eu tenho que ter é o de que isso não gere uma
um movimento de falsificação daquilo ali. Eu entendi. Né? E esse paradoxo a gente precisa saber resolver. Né? Por isso que eu acredito muito nessas questões orgânicas, né? No sentido de que você pega, por exemplo, qual é a nossa visão, né? Lá na paróquia lá. É assim, se eu tenho vários empresários ali conosco e tal, um cara daquele tem 1.000 empregados, 2.000 empregados. Se o cara desse converte, olha o impacto que ele consegue ter em 1.000, 2.000 famílias. Então, o Jesus, ele não postou na internet, não imprimiu jornal, nem livro, nem nada. Jesus pegou 12 caras, começou a ensinar os caras, né? Aí daqui a pouco, esses caras ali, já virou uns 70, daqui a pouco uns 120. Aí Pedro vai falar lá, já junta uns 3.000. Então, a coisa vai espalhando ali, mas ela vai espalhando culturalmente, nos testemunhos. Então, curava um, aquilo espalhava, né? Curava outro, aquilo, papapá, subia numa montanha e ensinava algumas coisas, aí um cara anotava, aí era o Sermão do Monte, com vários princípios, né? E isso veio em forma de semente. Então, se a comunicação for uma sementeira, tá ok. Mas se ela já quiser parir um fruto pronto, aí talvez a gente esteja passando o carro na frente dos bois. Né? E é interessante a gente observar também que o bem, o que fala do bem, ele nunca vai atrair a mesma atenção do que fala do mal. Até por isso que as TVs, a mídia, tudo foca no que é dramático. Elas querem mas atenção. aí que tá. Por quê? Será que é por conta de quem fala ou por conta de quem escuta? Porque se nós continuarmos, por exemplo, num movimento de transformar a consciência das pessoas, vai mudar o foco daqui a delas. pouco aquilo não vai fazer sentido mais para quem está escutando. Sintonia. Então o problema está no clique. Exatamente. Não está em quem está postando. Quem está postando está atrás do clique. Se o clique que bate é só o clique de porcaria, então eu preciso... Mas e daqui a pouco se isso for rejeitado? Ele vai mudar. Vai mudar, velho. É só você ver testemunhos, vocês trabalham com homens também, sabe? O homem se converte, o que ele faz com a pornografia? Bane da vida. Bane. Muitos mesmo convertidos ainda lutam e tal. Mas aqueles grupos de WhatsApp em que, né, os amigos de pescaria, os primos, parentes aqui ficavam mandando conteúdo, daqui a pouco os caras param de mandar porque sabe que não vai ler, não vai gostar. O cara, isso aqui, né? Então eu lembro quando eu converti que eu falava assim, gente, espera um pouquinho, meus filhos olhem isso aqui, manda essas porcarias. Pronto, o cara parou. Por quê? Porque não tem palco. Não dá conexão. Não tem palco. Então, de novo, né? Eu acho que a igreja se perdeu quando ela deixou de trabalhar a cultura. E a cultura significa, inclusive, a educação. Então, quando você pega presbiteriano, né? O Mackenzie e tal, né? Então, a igreja, hoje a igreja católica, por exemplo, com as PUCs, né? As católicas e tal, olha o arsenal que existe. Você pega as grandes universidades americanas, inglesas, elas todas tiveram cristãos por trás. A educação sempre precisou ser uma estratégia e uma ferramenta que a gente utilizaria. E nós deixamos isso de lado. Por quê? Porque na medida em que você consegue gerar ali, lá na criança, né, aquele conteúdo, aqueles princípios, aqueles valores, você vai formar os moleques que não vão querer saber desse tipo de coisa. Mas não, isso também foi sequestrado e aí essas pessoas hoje elas são doutrinadas por alguém que não é a igreja, né? E eu não estou falando igreja, instituição, falando povo de Deus. Princípios, aí fica bem claro. É isso. Né? Rapaz, mas que banquete, hein? Bom demais. É isso aí. Nossa, como eu fico feliz de aprender. Inclusive, lembrei do Cláudio, seu amigo que esteve aqui, do exemplo do Legendários que o senhor deu, de ouvir a palavra e experimentar a palavra. Isso. Foi exatamente os degraus da sabedoria que ele nos ensinou aqui nessa mesa. É isso aí. Então, assim, eu acredito que, às vezes, o que nós buscamos através desse projeto da Chave da Vida é exatamente dar pequenas fagulhas de luz para que, somando, a gente constitua uma mente, um espírito próprio para poder caminhar adiante. Isso transforma a vida da gente. Pregação tem demais na internet. A gente precisa pôr isso na vida prática das pessoas. E é isso, falamos aqui de empresa, falamos de bet, falamos de princípios, de valores
É isso. Exatamente. É. Nossos agradecimentos, né, Glauco? Valeu demais, obrigado pela sua contribuição. Eu acho que ele já tocou tanto o nosso coração como o coração de muita gente, né? E é esse o seu propósito, o nosso propósito, né? É semear, jogar, né? Agora, se vai germinar, é entre ele e Deus, né? Teve gente que não entrou na Terra Prometida, no entanto, era amigo de Deus, né? Moisés ficou, mas tá bom, mas o que ele fez tá feito. Né? Isso aí. Tá certo. Obrigadão. Deus lhe pague, Deus abençoe. Eu que agradeço, Glauco. Obrigado pelo convite. Que isso, a gratidão é nossa. Sempre. Tá certo. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado, meus irmãos. Muita paz. Valeu.